Então, você já parou para pensar que durante o planejamento de projetos podem surgir incertezas? Justamente porque no planejamento, né, o planejamento é a etapa em que nós programamos todo o desenvolvimento do projeto, ou seja, eu planejo. E é justamente neste momento que surgem as incertezas. Mas o que são incertezas? A incerteza é a falta de informação ou conhecimento sobre o resultado de uma ação. Quando eu tenho falta de conhecimento ou tenho falta de informação, isso gera uma incerteza. Em alguns projetos, vão ter maior nível aí de incerteza do que outros. Tudo vai depender da complexidade de incerteza desses projetos. Então, você, enquanto gestor de projetos, vai ter que analisar e verificar todas as incertezas que estão apresentando, né, que estão sendo apresentadas aí no seu projeto. Muitas vezes a incerteza está com relação a uma inflação, né, na economia, ou seja, um aumento de preços, ou a incerteza está voltada a algum gap de tecnologia no qual você não tem o conhecimento sobre aquele assunto, ou a sua equipe talvez não tenha um conhecimento necessário para desenvolver o projeto. Então, se o nível de incerteza for baixo, o projeto ele não precisa ser flexível. Da mesma forma como um orçamento. Quando você desenvolve um orçamento, todo o planejamento de um orçamento, como você já tem os dados passados, você já conhece a sua empresa, então esse planejamento, ele não precisa ser tão flexível, esse orçamento, ele não precisa ser tão flexível. No entanto, quando você vai desenvolver um orçamento de um projeto, por exemplo, de um plano de viabilidade econômica, deve haver certa flexibilidade, justamente porque vai ter variáveis que você não conhece. Na gestão de projetos é a mesma coisa. Você vai conseguir planejar aqueles projetos que você tem um nível de incerteza baixo. No entanto, aqueles projetos onde o nível de incerteza é alto, ele vai precisar ser flexível. Mas o que é ser flexível? É durante o planejamento, eu direcionar as minhas metas, eu entender quais são as minhas metas, o que eu preciso atingir, e aí, quando você verificar a incerteza, né, com relação a algum item, por exemplo, a incerteza com relação a uma tecnologia, você vai ter que ter flexibilidade no planejamento, ou seja, eu não posso planejar rigidamente um projeto com um nível de complexidade onde há incerteza, da mesma forma como eu faço com o orçamento, por exemplo. Esse projeto precisa ser flexível. E o que é ser flexível? Ser flexível é você ser capaz de fazer as alterações necessárias durante a execução desse projeto, de forma com que ele atinja o objetivo. Por exemplo, se você está construindo uma casa e há algumas incertezas com relação à execução dessa casa, você precisa entregar a casa conforme estabelecido, conforme o que está descrito na planta, que é um protótipo da sua casa. Você não pode entregar um sobrado, ou entregar um prédio, ou entregar metade da casa. Você precisa cumprir o objetivo. Mas, às vezes, tem algumas incertezas, no qual você não tem uma visão ampla de como realizar determinada atividade. E aí, quando esse nível de incerteza for grande, você vai poder dividir o seu projeto em subprojetos, separando aquelas áreas em que há incerteza. Ou seja, você precisa separar aquelas áreas do projeto no qual tem um maior nível de incerteza e transformar essa área em um projeto. Ou seja, você divide o seu projeto em subprojetos por nível de incertezas. Você vai dividir subprojetos com nível previsível de incerteza e subprojetos com níveis imprevisíveis de incerteza. Como, por exemplo, se você está desenvolvendo um produto no qual esse produto ele é composto por um software. Você sabe desenvolver todo o produto, todo o processo de fabricação, mas você não tem conhecimento sobre como desenvolver o software. Então, o desenvolvimento do software nesse produto é uma incerteza. E aí você pode fazer o quê? Você vai organizar um projeto de desenvolvimento desse software, que pode ser desenvolvido internamente dentro da sua empresa, no qual você contrata uma pessoa para desenvolver, ou pode ser terceirizado, enfim.
Isso daí você vai ter que decidir, mas aí você desenvolve um subprojeto somente do software, ou seja, eu tenho um projeto geral do meu produto e tenho um subprojeto desse software, no qual eu vou fazer algumas questões, levantar algumas questões para saber como desenvolver esse subprojeto do meu software aí, justamente porque é ele que está gerando incerteza no meu projeto. Então, diante disso, você pode identificar quais áreas do seu projeto que podem ser afetadas por lacunas de conhecimento em sua organização, ou lacunas de conhecimento da equipe do projeto. Essas lacunas também, elas podem derivar, né, de um contexto de mudança no contexto comercial. Por exemplo, está mudando, né? A demanda está mudando. E aí eu tenho algumas incertezas com relação à venda daquele produto, à comercialização. E aí eu preciso desenvolver, né, um projeto de forma com que eu consiga lidar com essa incerteza de mercado, ok? Também uma incerteza que pode vir a ocorrer dentro do ambiente empresarial é aquela relacionada ao limite de recurso disponível para desenvolver o projeto. Muitas vezes a empresa ela não tem tanto recurso disponível assim, e muitas vezes você não tem uma visão se a empresa realmente vai conseguir finalizar aquele projeto por causa da limitação de recursos. Diante disso, você precisa se organizar de forma com que você consiga que esse projeto seja desenvolvido com os recursos que a empresa tem. Ou seja, são lacunas dentro do projeto, dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente externo, que traz incerteza para o desenvolvimento do projeto. Tem projeto que você já desenvolveu e você já sabe como esse projeto ele acontece, mas tem projetos que não. E por isso, né, como eu não tenho toda a informação, eu tenho incertezas e eu preciso gerenciar essas incertezas. Então, para gerenciar as áreas mais incertas do projeto, você pode identificar um conjunto de perguntas que podem ser respondidas, né, para de forma a reduzir essa incerteza. Então, eu divido o meu projeto em subprojetos e a partir daqueles subprojetos eu faço a pergunta como? Como eu vou desenvolver? Como vai ser desenvolvido? Quem vai estar responsável por desenvolver, né? Eu aplico lá a técnica dos 5 porquês, né? E busco sanar essa incerteza a partir, né, de subprojetos. Justamente porque eu vou planejar toda aquela etapa, né, onde eu tenho a incerteza, tá? Em seguida, você pode apresentar atividades de projetos capazes de responder às perguntas, como, por exemplo, você pode apresentar algum protótipo. O pessoal de software desenvolve as suas atividades dessa forma. Ou seja, quando chega uma demanda de um novo software, muitas vezes eles não têm noção de como vai ser aquele produto final, justamente porque aquele produto, né, o serviço ou o software, está na cabeça do cliente. E aí o cliente, ele vai aos poucos falando quais são as necessidades. E o desenvolvedor, ele desenvolve um protótipo, né? Se você analisar as metodologias ágeis de gerenciamento de projetos, é isso que eles fazem. Desenvolvem um protótipo e colocam para o cliente testar. Como eles não têm certeza, eles não vão desenvolver o software inteiro e depois o cliente vai testar e não vai gostar. Então, eles desenvolvem o protótipo e aí o cliente testa. Aí o cliente vai falar o que está faltando, o que precisa ser melhorado, o que tem sobrando, enfim. E aí, essa conversa paralela com o cliente vai tornando, né, a incerteza cada vez menor, porque o desenvolvedor ele vai conhecendo um pouco mais sobre a necessidade daquela empresa e vai ajustando o projeto a partir dos feedbacks dos clientes. Então, quando nós temos uma incerteza, nós temos que buscar conhecimento, seja através de subprojetos, seja em conversa com o meu cliente, enfim. Eu preciso desenvolver uma estratégia para lidar com aquela incerteza. E você, enquanto gestor de projetos, você vai ter sucesso no gerenciamento de projetos se você for capaz de lidar com essas incertezas de forma com que você gerencie elas, né, para atender o objetivo do projeto, ou seja, o projeto é uma casa. O que vai acontecer durante toda a construção dessa casa, né, eu preciso gerenciar todas as mudanças de forma com que eu consiga entregar o que eu tenho na planta. É a mesma coisa no gerenciamento de projetos, né? Se nós colocarmos um exemplo de construção, a gente consegue visualizar muito fácil o que acontece
no gerenciamento de projetos. Então, essas atividades de você desenvolver protótipos, testar, enfim, podem trazer, né, fornecer respostas para as perguntas iniciais e reduzir o seu nível de incertezas. Então, as atividades de ensaios, experiências, prototipagem, também podem fazer com que o projeto mude significativamente. No entanto, apesar do projeto mudar significativamente, você não vai poder entregar o sobrado. Você, enquanto gerente de projeto, deve estar pronto para mudar, ou seja, mudar tudo que for necessário até que o projeto ele alcance o resultado esperado, né? É por isso que você vai ser contratado, justamente porque mesmo num planejamento rígido, eu não tenho 100%, eu não tenho 100% de certeza que tudo aquilo que eu planejei vai acontecer sem nenhuma mudança. Se vocês pegarem o nosso material de estudo, vocês vão observar que o que mais tem em projetos é mudança. E aí, você precisa observar, né, todos os requisitos do projeto, de forma com que você consiga lidar com os riscos e as incertezas nessa etapa de planejamento. Porque a partir do planejamento, de um bom planejamento, que eu tenho uma boa execução. Se eu não tenho um planejamento de riscos, um planejamento das incertezas, se eu não olho para o projeto visualizando os fatores que podem impactar nesse projeto, dificilmente eu vou saber lidar com esses problemas caso eles venham a ocorrer, caso as mudanças venham a ocorrer, tá? Então, essa etapa de planejamento, ela é fundamental para que o gerente de projetos possa mentalizar o futuro e realizar previsões das adversidades que poderão ocorrer durante a execução dessas atividades, né? Como os riscos, a gente sabe que os riscos, eles podem definir o fracasso ou o sucesso do projeto. E é importante que você, enquanto gerente de projetos, possa controlar as atividades e estar preparado para qualquer causalidade que possa vir a ocorrer, de forma a resolvê-la sem ter que parar ou comprometer todo o seu planejamento. Ou seja, é a mesma coisa de um orçamento, né? Se você for comprometer todo o seu orçamento planejado, para que fazer o orçamento? Não tem necessidade. A mesma coisa é um projeto. Vai ter partes do projeto que você vai ter um baixo nível de incerteza com relação ao planejamento. Outras você vai ter um alto nível de incerteza. E aí você precisa trabalhar de forma com que você consiga gerenciar essas incertezas para que o projeto atinja seu objetivo, tá? Embora no momento do planejamento utilize-se pensamentos lineares, ou seja, eu planejo, olho para o passado e planejo o futuro, né, da mesma forma como fazemos com o orçamento, né, nós não devemos considerar que isso vai ocorrer, né, 100%, com 100% de certeza, justamente que nos projetos eles são influenciados por diversas variáveis, né, são influenciados por crises, por pandemias, como aconteceu agora, né, nós sabemos que muitas empresas foram impactadas, muitos projetos não haviam previsto a pandemia, claro, foi uma coisa que aconteceu de uma forma com que você não tem como prever isso daí, mas alguns projetos eles foram inviabilizados, claro, porque o mercado mudou, principalmente aqueles projetos no qual a pessoa que estava desenvolvendo ele não analisou o cenário, não verificou as tendências de mercado, e aí estava investindo em um projeto que talvez ele iria fracassar num curto prazo, né, logo depois do seu desenvolvimento, e tem empresas que, mesmo com essa pandemia, conseguiu lidar com o seu projeto, gerenciando ele de forma adaptativa para conseguir atender seu objetivo, tá? Então, por isso, é necessário identificar e mensurar alguns riscos, mas as incertezas ainda farão parte do cotidiano do projeto. Temos que saber que os riscos e incertezas são conceitos diferentes. Por exemplo, as incertezas são com relação às informações. Por exemplo, eu acho que vai ter inflação ano que vem. Essa é uma incerteza. E para se configurar em risco, eu preciso buscar mais informações a respeito dessa potencial inflação ano que vem, justamente por causa de uma crise e porque o governo está colocando dinheiro na economia. E nós sabemos que o nosso histórico brasileiro, né, de crises e inflação, ele se repete de tempos em tempos. E aí eu
olha, eu tenho uma incerteza com relação à inflação. Ah, mas qual é o percentual de chance dessa incerteza se configurar? Ou seja, dessa incerteza, né, gerar um risco de elevação do preço. Ah, 70%. Ah, 70% de chance, então meu risco de inflação, né, ele está configurado em 70%, ou seja, eu tenho a informação que é incerteza, e ela se transforma em risco a partir do momento que eu consigo mensurar quantitativamente aquela informação, ok? Normalmente, claro, às vezes nós não temos um conhecimento suficiente para falar que é 70% de chance, mas nós temos que analisar todo o contexto, de repente o contexto histórico, e verificar, poxa, em 2014, na crise de 2014, nós tivemos uma inflação de 10%. Olha, foi uma das piores crises que ocorreu nos últimos anos, a inflação estava em 10%, estou chutando, tá, pessoal? Não lembro o número aí exato. E de repente, né, eu tenho aí uma chance de acontecer a inflação, então eu já configurei isso como um risco, tem uma chance de acontecer, então como vai acontecer a inflação, eu já vou projetar no meu orçamento um plano de contingência de 10%, porque eu já sei o risco, mas eu só consegui mensurar o risco porque eu tinha incerteza.